Fala galera do Radiopost, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é um canal onde a gente discute principalmente temas relacionados à radiologia, ao mercado do médico radiologista e as inovações tecnológicas que vão surgindo. E, naturalmente, a gente faz discussões de casos, sempre tentando aplicar o conteúdo discutido para a vida e para a prova, principalmente para você que vai prestar a prova de título de especialista do Colégio Brasileiro de Radiologia. Se você está chegando aqui por agora e não me conhece, sou Rodrigo Flamini, sou médico radiologista, sou editor-chefe do Radioposts, dá uma checada lá no Instagram, @radioposts, e um apaixonado por discutir casos e trazer conhecimento e principalmente aprender à medida que eu faço isso, né? Então acho que se eu fosse resumir o que eu sou, é um verdadeiro apaixonado por aprender. Chega de conversa, vamos aplicar um pouco da estratégia educacional que a gente usa lá no curso para discutir esse caso. Masculino de 65 anos que fez um ultrassom e viu nódulos hepáticos. Primeiro ponto importante é por que você precisa aprender isso aqui, né? Você precisa aprender isso aqui porque isso é o dia a dia. Seja você já receber essa situação quando você está lá na agenda de tomo, na agenda de ressonância, seja você estar fazendo um ultrassom para um paciente que às vezes é assintomático e você identifica vários nódulos hepáticos nele. Então, qual é a propedêutica? Como é que você faz as coisas? A gente vai discutir esse caso nos próximos minutos e te mostrar alguns achados tomográficos que vão te ajudar a estreitar o leque de diagnóstico diferencial. Muito bem, você chega lá, está realizando a sua agenda de tomografia, o paciente fez a tomo, então aqui você tem a fase arterial, essa altura do campeonato. A gente está sabendo que é a fase arterial, que ainda tem praticamente uma ausência de sangue, de contraste aqui nas veias hepáticas, e eu faço essa tomografia para avaliar lesões hepáticas que eu desconheço. Geralmente eu faço a fase pré, a fase arterial, a fase portal e eventualmente a fase excretora, mas como é um método direcionado para uma técnica direcionada para ver o fígado, você poderia ficar com 100 arterial e portal, você já teria a maior parte das informações necessárias para interpretar. Então a primeira coisa que chama atenção é que aqui no domo hepático, na parte superior do fígado, a gente já vê uma lesão, uma outra lesão adjacente, confirmando, né, o que a gente estava vendo, outra lesão. Aí entra uma discussão do que é múltiplos e do que é algumas, né? Essa discussão é pertinente quando a gente vai descrever. Usualmente o que eu faço na prática é múltiplas, abro parênteses, pelo menos 10, eu conto, dou uma contada nas lesões para dar uma ordem de grandeza para o colega saber de quantas lesões eu estou falando. Você só vai descrever todas as lesões em cenários onde você esteja planejando uma ressecção cirúrgica, por exemplo, você tem 4, 5, e aí em situações específicas, para tumores específicos, ressecção de lesões hepáticas pode levar a aumento de sobrevida. Então, nesses casos, você vai precisar detalhar de forma mais específica cada lesão, caso o intuito seja cirúrgico. Nesse caso aqui, o intuito é diagnóstico, então você pode abordar com múltiplas lesões hepáticas, bilobares, pega os dois lados, né, hipodensas, e aí na hora que você injeta o contraste, você vê que tem um realce, deixa eu dar uma janelada aqui para ficar mais evidente, ele tem um realce periférico, né? Na prova eles gostam de, às vezes, tentar fazer questões que te façam, principalmente na prova teórica, né, põe lá realce periférico, circunferencial, um pouquinho globuliforme. Ele tenta misturar o diagnóstico com hemangioma. Se você olhar de forma prática, tem muito pouca aparência de hemangioma, né? A única coisa que parece aqui é que ele tem um realce periférico, ele não é globuliforme, ele não faz aquelas bolinhas, a lesão não vai se enchendo de contraste, né? Não vai se preenchendo à medida que o tempo passa, que seriam características que nos fariam pensar em hemangioma.
Então, quais seriam as lesões, né? E aí você poderia pensar no RECIST. O RECIST descreve até 2 lesões por órgão. Então, usualmente, independente se é neoplásico ou não, eu escolho 2 lesões. E quais são as 2 lesões que eu escolho? As 2 lesões que, independente de mim, Rodrigo, outro colega ia ver e achar mais fácil de medir. Então, ó, essa lesão do segmento 2, ela é uma lesão que dificilmente o colega vai ter dificuldade para medir. Ó, seja lá quem for, vai olhar para essa lesão, vai ver que essa é uma lesão que está adjacente, que essa é uma outra lesão. Então, a gente mediria essa lesão dessa forma. Deixa a outra lesão pequenininha para fora. Então, escolheria essa lesão, poderia escolher essa outra lesão do segmento 7 aqui atrás. Tá? Então, importante você escolher as lesões, caracterizar as lesões, se possível, documentar as lesões. Se o seu sistema permite que você coloque as imagens dentro do laudo, minha sugestão é que você faça. Se não, você faz uma imagem-chave e imprime esse filme, que vai ajudar o próximo colega a comparar exatamente o que você mediu. Ponto. Então a gente está falando de lesões hepáticas, hipodensas, hipovasculares, elas realçam menos que o parênquima hepático. E o que mais que a gente pode acrescentar de característica para essas lesões? Elas fazem uma coisa muito interessante que ajuda a gente a estreitar o diagnóstico diferencial. Olha a cápsula hepática. A cápsula hepática geralmente é assim, ó, lisinha, ó, bem bonitinha. Olha o que acontece, principalmente nessas lesões periféricas. Eu tenho uma indentação, nome bonito de dizer isso é que há uma retração da cápsula hepática. Tem algumas lesões que fazem isso, tá? Que causam uma retração hepática. Uma das coisas que tem que acontecer é que a lesão tem que ser grande, tem que chegar na periferia muitas vezes, né, para a gente causar essa retração. Ó, a gente tem uma outra retração aqui. Aqui eu não tenho, mas olha, outra retração. Então eu tenho lesões que causam retração na cápsula hepática. Beleza. Vamos supor que a gente não soubesse disso e vamos supor que isso não ajudasse a estreitar o diferencial. Qual o próximo passo aqui? Múltiplas lesões hipodensas, hipovasculares na tomografia, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é doença metastática. E aí, quando eu penso em doença metastática no abdômen, eu sou obrigado a pensar primeiro em quê? Em neoplasia coloretal. E aí você está com um exame na sua mão. Minha sugestão é que você venha até o reto e volte com calma, analisando todo o segmento colônico para ver se você vai encontrar uma área de espessamento que justifique a neoplasia, tá? A gente não vai fazer isso, a gente tem outros vídeos no canal que te ensinam a fazer isso de forma eficiente. A gente sabe que o R2, até o começo do R3 ali, você tem um pouco de dificuldade ainda para seguir alça, nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando o paciente é magrinho. Dá uma procurada nesse vídeo aí se você ainda tiver alguma dificuldade, e a gente vai progredir agora discutindo um pouco mais profundamente as causas de diagnóstico diferencial de nódulos que cursam com retração capsular hepática. Eu peguei esse artigo na internet, esse artigo é bem interessante, é um artigo open, né? Só se você procurar por ele. Vou até ver se eu deixo isso aqui no card, o DOI, que você pode clicar e fazer o download, vale a lida. Esses artigos de ensaio equinográfico, eles são bons porque eles ampliam a sua visão das diferentes patologias, eles mostram os achados, então isso aumenta o seu repertório. Então você começa a conhecer outras patologias que você eventualmente até desconhece, te ajuda a identificar os achados e isso te ajuda lá na hora de aplicar. Causas de retração capsular hepática podem ser intrahepáticas ou extrahepáticas. E extrahepáticas são aquelas que vão comprimir a cápsula hepática ali, então a gente não vai abordá-las porque o nosso caso é de intrahepática e poderia ficar muito extenso. Primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça quando você vir uma retração capsular é que você pense em colangiocarcinoma.
Rodrigo, é patognomônico? Não, não é. O colangiocarcinoma é o segundo tumor hepático mais comum, tá? Ele é uma neoplasia que se origina nas vias biliares. Ela tem algumas apresentações, ela pode ser formadora de massa, ela pode ser infiltrante, mas uma das características que ajuda a gente a pensar no colangiocarcinoma é essa retração hepática capsular numa lesão que tem um realce periférico e que não é preenchido. Então, na prova eles gostam de colocar como diagnóstico diferencial do hemangioma, mas quando você olha a imagem de fato tem pouca coisa a ver e você vai procurar por essa retração capsular na vida e principalmente na prova onde ele está esperando que você marque colangiocarcinoma. Mas não é só isso que causa retração capsular hepática, né? Cirrose, lembra lá que a gente tem a hepatopatia crônica, que vai ser caracterizada pela redistribuição volumétrica, aumento do lobo caudado, redução dos outros lobos, principalmente dos segmentos posteriores do lobo direito, fígado com bordas rombas, alargamento da fissura do ligamento falciforme e da fossa da vesícula biliar. O HCC, que tem um aspecto por imagem importantíssimo, né? Você vai dar o diagnóstico dessas lesões à medida que você encontra lesões hipervasculares que façam o washout na fase portal. Metástases podem causar isso, eventualmente, depois que são tratadas, né? Principalmente com radiofrequência ou até com embolização das lesões. Hemangiomas, mas aí a gente já entra no padrão incomum da doença comum, né? Então você já viu incontáveis hemangiomas e geralmente esse não é o padrão. E o pseudotumor inflamatório, que é uma outra lesão mais rara ainda, possivelmente você não viu ainda, e que vai ter a sua apresentação relativamente clássica lá, com um centro bem hiperintenso no T2 e uma periferia algo intenso, sinal do alvo. Agora que a gente já mostrou isso e já te mostrou as imagens do nosso caso, vamos te mostrar imagens de cirrose que vão te ajudar. Aqui a gente tem uma cirrose difusa, aumento do lobo caudado, redução do volume do lobo direito e do lobo esquerdo. Você já tem a cite aqui, ó, o líquido perihepático bem evidente, um pouco de líquido aqui no ligamento gastroesplênico, já edemaciando a gordura e já formando lâmina líquida periesplênica, um baço aumentado de tamanho, que nos remete ao quê? Cirrose hepática com hipertensão portal. Mas nem sempre a cirrose vai ser assim, difusa, né? Então a gente pode ter uma cirrose, ó, contornos lobulados, redistribuição volumétrica, com uma área confluente de fibrose, que 90% das vezes vai estar onde? Vai estar aqui no segmento 4. Então eu faço isso aqui, o sinal do halter, né? A galera da malhação aí, né, vai estar ligada aqui, uma bolinha do halter tá aqui, a outra aqui, e o meio mais fininho. Isso aqui geralmente aparece nas formas mais avançadas da cirrose e, naturalmente, uma causa de retração capsular. Aqui a gente tem outra, ó, retração capsular. Então a cirrose, seja ela difusa ou seja ela mais predominantemente confluente aqui no segmento 4, ela pode causar o aspecto de retração capsular. Então, vamos revisar para a gente terminar esse vídeo. Primeira coisa, por que é importante você estudar esse tema? E qual é o tema que a gente está estudando? A gente não está estudando propriamente dito retração capsular. A gente está estudando homem que se apresenta com múltiplos nódulos hepáticos. Primeira coisa que você vai fazer, caracterizar as lesões, seja no ultrassom, seja na tomografia. Então, nesse caso, a gente caracterizou uma lesão hipodensa, hipovascular, com realce periférico, que não preenche nas imagens tardias, algumas delas causando retração capsular, as duas definidas como lesões-alvo ou como lesões para controle, medindo tanto por tanto, localizadas no segmento tal. Dentre as hipóteses diagnósticas, depois que você olhou todo o trato gastrointestinal e não achou nenhuma lesão sugestiva de tumor primário, considerar a possibilidade de que primeiro colangiocarcinoma. Ah, Rodrigo, mas eu tinha um caso desse
que ela era hipervascular e fazia o washout. Aí você vai pensar no HCC, vai mandar correlacionar principalmente com a alfa-fetoproteína, né? E vai procurar, obviamente, pelos casos de cirrose. Agora tem uma outra coisa que eu queria te mostrar antes da gente terminar, é que às vezes a gente trabalha com imagem e não faz procedimento guiado, né? Então, esse conhecimento pode melhorar o seu relatório. Eu vou te mostrar lá nas imagens do nosso caso quais seriam as lesões que você poderia sugerir para a amostragem histológica. Então, a gente está olhando aqui para o caso onde a gente tem múltiplas lesões hepáticas. Você escolheu essa aqui e essa maior aqui no segmento 7 como lesões-alvo. Lembrando que no RECIST, que é um critério para a gente avaliar lesões metastáticas ou primárias neoplásicas, à medida que o paciente vai sendo tratado, à medida que você define uma lesão-alvo, ela é alvo para sempre. Então você continua avaliando essa lesão ao longo do tempo, você vai escolher as lesões que são mais facilmente reprodutivas, mesmo que seja feito por outro colega. Então você vai escolher lesões que sejam fáceis de biopsiar. Quanto mais alto aqui no fígado, mais perto eu estou dessa estrutura aqui, né, do diafragma. Então não escolheria essa lesão porque eu estou perto do diafragma, estou perto aqui do coração, do átrio direito. Então vou escolher lesões mais baixas. Olha essa lesão aqui, praticamente colada na parede. Eu poderia usar até o transdutor linear. Geralmente o que eu gosto de fazer, deixa eu pegar o celular para mostrar. Tem algumas formas de você fazer isso, né? Você pode colocar o transdutor desse jeito e a agulha paralela ao transdutor e inclinar ela um pouquinho. Você vai ver parte da agulha. Eu gosto mais de fazer transdutor, aí ele tem uma largura aqui, né? Então você entra com a agulha ao longo de toda a extensão do transdutor. Então você está vendo a ponta da agulha o tempo inteiro. Então você tem certeza de que está dentro da agulha, dentro da lesão. Lembrar que as lesões elas têm uma profundidade. O que eu não quero aqui? Eu não quero pegar nenhuma veia hepática, de preferência. Eu não quero pegar o pulmão e eu não quero preferencialmente transfixar nenhum vaso nobre. Então eu não quero vir aqui perto da veia cava, eu não quero vir aqui perto dos ramos da veia porta. Então eu poderia biopsiar essa lesão que é periférica e poderia biopsiar pela via posterior essa lesão que é maior, ou preferir essa lesão aqui, ó. Por que eu vou preferir essa do que essa aqui que é maior? Aqui você perceba que eu já vou ter que usar uma janela pequena para biopsiar pelo ultrassom, passando entre o quê? Entre dois arcos costais. Essas outras duas lesões aqui eu consigo biopsiar numa boa na periferia e sem passar por nada grave. Então eu entraria aqui, apontando para cá, né, nesse eixo aqui, ó. Faria uma biópsia nesse sentido. Então anestesia tudo com calma, chega aqui na cápsula, faz a anestesia na cápsula, faz uma pequena incisão com bisturi, entra com agulha, uma agulha 18, uma agulha 16 aqui, tá excelente para a gente fazer esse diagnóstico. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta se você já conhecia o sinal da retração capsular, se você já fez algum diagnóstico de colangiocarcinoma, se você gostou dessa forma de trazer o vídeo, incluindo como descreveria, falando um pouco do RECIST e falando também da estratégia para biópsia. Deixe tudo aqui embaixo que eu volto para a gente discutir esse caso e poder aprender um pouco mais.